Também passar para vocês aí com relação ao Ayrton Lucas, né, que ele segue fazendo trabalho de transição, é outro que também não viajou, né, o Rodrigo Caio, que está em fase final de recuperação, o Ayrton Lucas, que chegou já com aquele problema, e o Pablo viajou. Então, a gente tem essa possibilidade, como eu falei, dele entrar jogando, né? Então, ele chegou lesionado ao clube, o Ayrton Lucas, mas está no processo de transição para ficar à disposição do técnico Paulo Souza, tá? Ele foi ao campo aí na sexta-feira no Ninho do Urubu, né, para dar prosseguimento aí no seu trabalho, mas acabou não sendo aí relacionado. Não há previsão até para o Ayrton Lucas, tá? Ele continua nesse processo de transição. E falando justamente do Flamengo, né, do time, do elenco do Flamengo, do time do Flamengo atual, do técnico Paulo Souza, que vocês estão vendo aí, olha, o Gabigol chegando no hotel em Curitiba, para muita festa da torcida do Flamengo no hotel em Curitiba. O Mauro César falou sobre o último jogo do Flamengo. O jogo provou que há vida sem Jorge Jesus, porque você pega um time como o Palmeiras, que já tem uma forma de jogar definida, com um trabalho amadurecido, né, e teve uma postura no primeiro tempo que fugiu do conservador que a gente se acostumou de outros carnavais, mas no segundo tempo voltou ao modelo. E o Flamengo já vai adquirindo suas características, um time que cede poucas oportunidades e tem marcação muito forte. Ele ainda fala que o jogo foi muito bom, por isso, próximo do que a gente vê na Europa, que você encontra times que brigam pela bola, pressionam os espaços, marcando cada centímetro do campo, sem conceder grandes chances. Um jogo com muitos gols nem sempre é um jogão, é um bom entretenimento, mas às vezes pode ser uma pelada com erros defensivos. Pois é, e o jogo foi um jogão. Concordo com o Mauro César Pereira, o jogo foi um jogão. Também falar com vocês aí com esse grande destaque do João Gomes e do Lázaro, né? As atualizações dos valores dos jogadores do Flamengo, né? Eles simbolizam aí uma reconstrução do Flamengo sob o comando do Paulo Souza, né? E eles então estão valorizando no mercado desde que assumiram esse papel de protagonistas aí, né? Com o técnico português. Eles devem estar em campo nesse jogo de hoje. E de acordo aí com o Transfer Market, o site especializado em mercado da bola, João Gomes e Lázaro viram a valorização aí deles explodir desde o início da temporada. Para vocês terem uma ideia, olha só, o volante saltou de 5 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais, para 9 milhões de euros no Transfer Market, cerca de 45 milhões de reais. E internamente, a diretoria do clube, né, e também a própria torcida sabe que ele vale muito mais. Ele vale muito mais de 100 milhões de reais. Já é um jogador aí que vale muito dinheiro, né? E aí esse salto aí desse valor só de janeiro para março. Isso aí a gente está falando do valor que está no Transfer Market, mas a gente ainda considera que pode ser muito mais. Ele teve 19 jogos na temporada, é o jogador que mais atuou com o Paulo Souza, tá? Inclusive o Thiago Maia elogiou ele, é um grande jogador, está dando tudo certo, espero jogar mais alguns anos com ele e que ele renove por mais uns 10 anos com o Flamengo. O Thiago Maia, que é rubro-negro assumido. E aí também outra promessa da base, que era o Lázaro, que agora vai deixando de ser uma promessa para ser uma realidade, né? O desempenho dele está melhorando muito e o valor dele, que era de 3,5 milhões de euros, 17 mais ou menos, 17,5 milhões de reais, o valor de 3,5 de euros do Lázaro subiu no Transfer Market para 6 milhões de euros, cerca de 30,2 milhões de reais. Agora é o seguinte, vale muito mais, né, gente? A gente sabe que vale aí, no mínimo, uns 100 milhões de reais, como eu falei, né? Tanto o Lázaro quanto o João Gomes, né? Então, com a lesão aí do Bruno Henrique, o Lázaro acabou se firmando aí no time do Flamengo, tá muito bem, quem sabe ele seja o nosso protagonista, né? Olha o Pablo ali, ó, passando perto do Gabigol, o Pablo que pode aí estrear, se ele de repente resolver poupar um dos jogadores da zaga, a gente pode ter a estreia do Pablo, né?